Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Nas Escrituras, os autores deixam muito claro o quanto a questão da pureza sexual é importante. A Bíblia se preocupa com a vida particular dos fiéis, uma vez que esta é uma grande demonstração da devoção a Deus. Por isso, a imoralidade sexual é algo muito grave. Neste vídeo, vamos debater sobre 4 pecados que você talvez nunca tenha imaginado o quanto são graves. O primeiro pecado sobre o qual falaremos é o adultério. A Bíblia é muito clara ao dizer que a traição é pecado. Na verdade, o princípio do adultério, ser algo ruim, é uma constante em praticamente todas as culturas ao longo da história. Um dos 10 mandamentos diz: não adulterarás. Um trecho do livro de Provérbios, por exemplo, também diz que o adúltero não tem juízo e destrói a si mesmo. Esse tipo de imoralidade sexual é tão errada e destrutiva que existe um exemplo extremamente famoso na Bíblia. A história deixa claro como as consequências de um adultério podem ser graves. Estou me referindo ao caso do rei Davi e Batseba. Davi estava no lugar errado, na hora errada. O exército dele estava na guerra, mas o rei decidiu ficar em Jerusalém. Do terraço do seu palácio, Davi viu uma mulher se lavando em uma outra casa da cidade, já que a altura do palácio fornecia, claro, uma visão privilegiada. Muito bem, Davi perguntou sobre a identidade da mulher, descobriu que se tratava de Batseba, mulher de Urias, um soldado seu. Davi então manda os mensageiros trazerem Batseba, mesmo sabendo do casamento dela. Davi foi tentado ao vê-la tomando banho. Em vez de resistir à tentação, ele foi dominado pelos seus desejos carnais. A tentação pode ter uma fonte externa, mas também tem uma interna. Pode ser instigada por Satanás e pelo mundo, como pela própria natureza do homem. Na verdade, há uma ação conjunta dessas forças. Davi olhou para a mulher de Urias com o óculos do pecado. Quando a recebeu, Davi estava tornando experiencial e concreto o pecado que já havia tomado a sua vontade. Ignorando a lei de Deus, ele quebrou vários mandamentos. Afinal, nos 10 mandamentos existe a proibição de cobiçar a mulher do próximo. Ele roubou o bem mais precioso do seu próximo. Além disso, cometeu adultério. A história demonstra que pecados podem gerar ainda mais pecados. Traições estão geralmente associadas a mentiras. No caso de Davi, teve consequências piores. Observe bem que Batseba engravidou. E Davi queria que Urias pensasse que o filho fosse resultado das relações do próprio casamento. Porém, quando viu que não daria certo, Davi então tramou algo pior. Ele ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente das batalhas para que ele morresse. E foi o que aconteceu. A cobiça de Davi o levou ao adultério, e o seu adultério o levou ao homicídio. Batseba chorou a morte do marido, mas depois do luto, Davi mandou que ela fosse levada ao palácio. Davi ficou bem despreocupado e conviveu em harmonia com seu pecado, até que o profeta Natã o repreendeu. Após ouvir uma ilustração sobre um homem rico que se apropriou e matou a única cordeirinha de um homem pobre, Davi ficou irado. Ele disse que o homem deveria ser morto, hipocritamente. Quando o rei percebeu que ele era o homem da história, então caiu em si o quanto seu pecado era grave. O homem tinha cometido adultério, assassinato, abuso de poder e corrupção. Davi então confessou o seu pecado e se arrependeu. Deus, que é infinito em sua misericórdia, o perdoou. O arrependimento de Davi e o perdão de Deus, porém, não significaram a imunidade das consequências do pecado. Posteriormente, o filho de Batseba morreu ainda no ventre. Essa história é uma lição de como o adultério e o pecado são horríveis, destrutivos. Mas Deus é misericordioso o suficiente para perdoar os pecadores que se arrependem. Jesus Cristo, em suas lições, declarou com ainda maior veemência o perigo do adultério. No livro de Mateus, no capítulo 5, está escrito: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu, porém, digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus elevou o nível
Ele mostra que o adultério não está apenas nas ações externas, mas nas ações internas, na atitude, no comportamento, no nosso pensamento pecaminoso onde Deus vê. Desejar o que não é seu já é pecado, assim como o mandamento que diz para não cobiçarmos. Ainda na questão do adultério, Cristo falou sobre o divórcio. Segundo as Escrituras, a separação do cônjuge não é algo legítimo, a não ser que seja por motivos de abandono ou relações sexuais ilícitas. Jesus disse ainda em Mateus: Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Ainda que Moisés tenha falado sobre o divórcio no Antigo Testamento, ele havia apenas regulamentado a questão que já estava acontecendo. Em nenhum momento existe uma permissão de separação do casamento da parte de Deus nas Escrituras, a não ser que uma das partes abandone ou traia a outra. Portanto, Jesus considera o casamento entre divorciados um adultério. Esse pecado pode inclusive ser classificado como fornicação. O adultério é uma fornicação, mas essa outra imoralidade não está limitada a ele. A Bíblia trata o pecado sexual da fornicação como algo bastante grave. Apesar da palavra ser geralmente utilizada para relações fora do casamento, como as que acontecem entre namorados, o termo na Bíblia é mais amplo. Fornicação é todo tipo de imoralidade sexual em geral. A Bíblia condena a fornicação de forma muito clara. O termo é a tradução do grego porneia. A palavra pode indicar várias outras coisas. O contexto indica qual o sentido mais apropriado. Por vezes é sinônimo de moicheia, que é adultério. Em Mateus 5, versículo 32, a infidelidade da esposa, ou seja, um adultério, é chamado de porneia. Adultério é sempre fornicação, mas fornicação nem sempre é adultério. Daí, é completamente aceitável utilizar a palavra para se referir especificamente a qualquer relação antes do casamento. É correto distinguir, de acordo com o contexto, adultério e fornicação. Jesus deixa claro de onde esse pecado surge. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Isso está em Marcos 7, 21 a 23. A exortação de Cristo revela a natureza pecaminosa da ação. A prática transforma algo bom e puro criado por Deus, as relações íntimas, e as perverte. Desse modo, torna-se uma transgressão contra a lei moral do Senhor. Esse pecado transforma bênção em maldição. Tal prática não é aceitável para os cristãos. Tudo que envolve a prática é colocado na lista das terríveis obras da carne. No entanto, é preciso lembrar que Deus perdoa a fornicação. Em Cristo Jesus, os pecados dos pecadores arrependidos são perdoados. Na cruz, todo criminoso é lavado dos seus delitos. Todos ainda possuem a velha natureza que deseja o que desagrada a Deus. Cada um comete algum pecado. O apóstolo João escreve que, se afirmarmos que estamos sem pecado, nós estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Porém, isso não é permissão para pecar. Qualquer prática pecaminosa deve ser abandonada. O mesmo apóstolo João diz que qualquer um que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 1 João 3,9, conferindo com 1 João 2,4. O erro pode ser um acidente, mas não algo prático, inerente aos cristãos. O fornicador deve se arrepender do seu pecado, pedir perdão a Deus e abandonar a sua prática errada. João disse que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Outro pecado da área íntima que a Bíblia condena é a bestialidade, que é a união com animais. Em Êxodo 22 está escrito: todo aquele que se unir com animal terá que ser executado.
Em Levítico 18, as Escrituras proíbem as relações. Outras passagens em Levítico e Deuteronômio também falam do mesmo assunto. A partir desses versículos, fica bastante claro que tal pecado é horrível, é antinatural e abominável. Os seres humanos foram criados para se unirem a outros seres humanos. Em Gênesis, após a criação do homem, é dito que nenhum animal era adequado para Adão. Esse mesmo pecado representa o máximo do desvio íntimo. Segundo Levítico, um animal que fosse usado nessa terrível prática deveria ser morto. O fato do animal ser inocente e mesmo assim ser morto revela o quão imensamente perversa é a bestialidade. Além disso, a prática nega a singularidade da humanidade, que foi feita por Deus de acordo com a sua imagem e semelhança. Essa prática reduz os seres humanos ao nível de um animal, como se fosse uma besta que não sabe o que é certo e errado. Os animais, sim, não distinguem o natural do antinatural ou o amor da luxúria. No Novo Testamento, a prática não é dita de forma explícita, porém, isso não deve ser interpretado como uma permissão para a prática ou um enfraquecimento dos padrões morais de Deus. Tal ato está incluído nas muitas proibições das Escrituras contra a imoralidade íntima. Outra imoralidade terrível, bastante condenada pelas Escrituras, é a venda do próprio corpo para se deitar com alguém. Essa atividade é vista como uma das profissões mais antigas pelos outros. De fato, desde a antiguidade, homens e mulheres têm vendido o próprio corpo em troca de dinheiro ou de algum valor. A Bíblia nos diz que tal ato é imoral. Provérbios 23 diz: pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Deus proíbe o envolvimento com a prática, porque sabe que isso é prejudicial tanto para o homem quanto para a mulher. A prostituição destrói casamentos, famílias, vidas e até mesmo a alma. Esse pecado pode levar à morte física e espiritual. O desejo do Criador, no entanto, é que permaneçamos puros e usemos os nossos corpos como instrumentos para o seu uso e glória. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, está escrito que o nosso corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. No entanto, ainda que essa imoralidade seja um pecado, não está além do perdão de Deus. Raabe, uma mulher que vendia o seu corpo, foi utilizada por Deus. Como resultado da sua obediência, ela e sua família foram recompensadas e abençoadas. Reconhecendo quem ele era, a moça trouxe um frasco de perfume caro e derramou aos pés de Cristo, em forma de arrependimento e adoração. Chorando, ela esfregou o perfume nos pés do Senhor com seus cabelos. Os fariseus imediatamente criticaram Jesus por receber aquele ato de uma mulher imoral. O Messias contestou os religiosos moralistas e aceitou a adoração daquela mulher. O Filho de Deus mencionou que, por causa da sua fé, a mulher teve os seus pecados perdoados e foi recebida no reino de Deus. Em Mateus 21, Jesus cita como pessoas com um passado ruim chegam ao céu através do perdão e do sangue derramado na cruz. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e vós não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Mateus 21, 31 e 32. Pessoas que venderam seu corpo têm a oportunidade de receberem a salvação e a vida eterna em Deus. Elas podem ser purificadas de toda e qualquer injustiça e receber uma nova vida, se deixarem um antigo estilo de vida e voltarem-se ao Deus vivo. A graça e a misericórdia dele são ilimitadas. Aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. As coisas antigas já passaram e se fizeram completamente novas. Diante dessas informações, é interessante falarmos sobre a questão íntima da Bíblia de forma geral. A sexualidade é tratada nas Escrituras de forma clara e natural. A primeira referência é feita ainda na criação do homem e da mulher,
uma vez que Deus ordena que estes se multiplicassem. Portanto, relações não são e nunca foram pecado. Aqueles que pensam o contrário possuem uma visão distorcida. A intimidade humana é anterior ao pecado, e antes mesmo da queda, o casal foi abençoado com a sua união. Deus criou o homem e a mulher compatíveis com a procriação. Ele deu ao ser humano intelecto, sentimento, responsabilidade e, é claro, a sexualidade. O texto também deixa claro a necessidade natural do homem e da mulher. Ambos precisam um do outro, o que deixa claro que a intimidade tem como objetivo também a satisfação, não somente a procriação. O livro de Cantares de Salomão indica de forma poética como Deus fez o homem e a mulher para desfrutarem um do outro. O apóstolo Paulo fala da questão de uma maneira direta. Ele deixa claro o caráter legítimo e santo da intimidade conjugal. O seu caráter abençoador, porém, fica de lado em algumas situações. O pecado é excelente em transformar em mal aquilo que é bom. Segundo a Bíblia, relações fora do casamento são pecado. As uniões antes do casamento, fora do casamento ou diferentes do padrão estabelecido por Deus são pecaminosas. Além disso, pode haver pecado ainda dentro do casamento. Qualquer prática que fira a dignidade humana e desonre o homem ou a mulher são contrárias ao padrão bíblico. A Bíblia também deixa claro que as relações dentro do casamento precisam acontecer. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo diz o seguinte: a mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Então, o apóstolo completa: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante um certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. 1 Coríntios 7, de 3 a 5. A ética cristã classifica a questão como uma bênção dentro do matrimônio e uma maldição fora dele. De acordo com os princípios bíblicos, a intimidade é uma expressão de amor entre marido e mulher. É uma questão fundamental para um casamento feliz e equilibrado. Dentro da ética das Escrituras, a sexualidade está muito longe de ser uma mera satisfação desenfreada e isolada. A questão deve ser vista como uma dádiva divina que deve ser aproveitada de acordo com as diretrizes dadas por Deus. O escritor de Hebreus apresenta uma síntese perfeita do propósito de Deus para o casamento. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13, 4. Em qualquer área, os cristãos devem se lembrar que são templo do Espírito Santo. A Bíblia, do começo ao fim, nos exorta e ensina como devemos usar corretamente o nosso corpo. Todas essas práticas mencionadas aqui são usos incorretos do corpo em que habita o Espírito Santo. Porém, através do sacrifício de Cristo, todos os que cometem tais práticas podem receber perdão e se aproximarem novamente do Criador. Deixe os seus comentários, a sua opinião sobre todas essas questões. Agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre tão especial. É sempre um prazer ter você aqui. A gente se encontra no próximo vídeo.